Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Ciro Naufel, diretor de RI da Lopes e diretor executivo da Regional São Paulo. Ciro, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Sérgio, que satisfação estar aqui, realmente é uma alegria e vou te falar que tinha muita vontade de estar aqui. Eu sou um palestrante, não, eu sou Ouvinte. um ouvinte, um espectador, isso que eu queria lembrar, um ouvinte, um espectador dos seus podcasts. O mercado inteiro realmente escuta, então é um prazer, uma satisfação estar aqui com você e a gente bater um papo gostoso aí sobre esse nosso mercado imobiliário. Maravilha. Você que está no YouTube, deixa seu like, siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário. Já trabalhou com o Ciro? Já fez algum plantão? Já atendeu o Ciro em algum momento? Deixa seu comentário, porque no YouTube a gente tem, Ciro, muitos reencontros. Às vezes você lê uma mensagem de alguém de muitos anos atrás que você não vê, que hoje não mora mais em São Paulo. E isso é muito bacana. E você no Spotify, siga o nosso canal no Spotify também, deixa a sua avaliação, que é super importante para nós. E deixar um abraço para o pessoal da Plano e Plano, toda a galera do Everton Costa aí, mais um ano conosco aqui no Vem Pra Mesa. E Ciro, hoje o mercado, né, nós estamos gravando agora em abril de 2025, final de abril de 2025, o mercado nunca é igual a alguns anos anteriores, o mercado sempre está mudando, né? Como é que você vê o mercado hoje, 2025, juros altos, uma política econômica que o investidor estrangeiro nunca entende no Brasil? Qual que é a sua análise que você faz, principalmente no mercado de São Paulo, que é o mercado que você atua e é o coração do Brasil, né? Sérgio, excelente pergunta. E eu sempre gosto de pontuar, principalmente quando eu tenho essas reuniões com o mercado financeiro, mas mesmo conversando com os agentes do mercado imobiliário. Primeira coisa, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter quando analisa o mercado imobiliário é fazer uma análise de, no mínimo, médio prazo. O ideal é sempre você ter uma análise de longo prazo, né? Por quê? Nesses meus mais de 30 anos aí de profissão no mercado imobiliário, Sérgio, você pode imaginar planos econômicos, taxa de juros alta, baixa, tabela em dólar, tabela antes de cruzado novo, depois o real, enfim, guerras, quer dizer, todo tipo de situação a gente pegou e graças a Deus o mercado, se você olhar numa linha de 30 Pandemia. anos, pandemia, quer dizer, quem imaginava, você tem sempre uma linha, graças a Deus, ascendente. Então, se você pegar um analista que pode, por um acaso, querer comparar 2024 com 2023 ou com 2022, de repente você pode encontrar alguma queda em algum número numa comparação, né? E por quê? Porque pontualmente a gente hoje vive, como você colocou muito bem, a questão de uma alta na taxa de juros, uma tendência de alta na taxa de juros. Como todos sabem, a taxa de juros hoje é balizar para o nosso mercado, né? Principalmente no mercado secundário, que a pessoa está ali fazendo aquisição e assume o financiamento ali na hora. No mercado primário, ela baliza todos os custos, principalmente de produção por parte do incorporador, então ela realmente nos afeta. Mas se você sobe um pouco o helicóptero e começa a olhar um pouco mais amplo esse cenário, Sérgio, poucas pessoas se deram conta que de 2019 para cá, ou seja, eu estou falando de 5, 6 anos, o mercado imobiliário, não só em São Paulo, mas no Brasil, dobrou de tamanho. Então a gente saiu em 2019 na casa de 200 mil unidades, 250 mil unidades, tanto em termos de lançamento quanto em termos de venda, Isso, Brasil. Brasil. E hoje a gente encerrou 2024 na casa das 400 mil unidades, né? E por incrível, o mais incrível ainda é que se você olhar o estoque em 2019 e o estoque em 2024, mesmo o mercado tendo dobrado de tamanho, o estoque é o mesmo. Ou seja, a absorção foi praticamente 100% desse aumento, desse crescimento de mercado. Então, por mais que você tenha alguma variação pontual negativa, a curva é ascendente. Então, você tem que realmente ressaltar esse crescimento do mercado. E como você bem lembrou, eu estou falando num período onde a gente teve duas eleições para presidente, Copa do Mundo, uma pandemia que deixou todo mundo em casa e trouxe impactos e reflexos no mercado que devem ficar por muito tempo e, quiçá, mudanças realmente que vieram para ficar. Então, a minha visão para o mercado ela é positiva, porém tem que ser atenta. A gente não pode realmente deixar de lado esses desafios, principalmente da estrutura de custos hoje e da questão da taxa de juros.
E você estava me falando em off aqui, eu não conhecia toda a sua trajetória, você já foi incorporador. Então você tem uma visão aí, hoje, há muitos anos, mais de 20 anos, somando as suas duas passagens na Lopes, são quantos anos de Lopes? 30. 30 anos só de Lopes e antes como incorporador. Eh, Hoje, qual que é o principal desafio do incorporador? Eu acho que essa questão da taxa de juros, né? Quer dizer, hoje o Para pegar o funding, para pegar o funding, para pegar o funding. que a grande maioria precisa do funding para a obra, ou para comprar o O terreno. no mínimo para comprar o terreno. Quer dizer, o incorporador ele precisa ter o capital para comprar o terreno, porque a obra ele tem que se alavancar, ou pelo menos é como o mercado trabalha, alavancado no Nas vendas? financiamento à construção, né? Tendo uma velocidade de vendas adequada, quando ele termina a obra, ele faz o que a gente chama de repasse, né? Então repassa esse financiamento para os compradores, que por sua vez também não são obrigados a ter 100% do valor do imóvel para comprar, ele vai pagar geralmente na casa dos 30% durante o período de obras. Quando ele recebe, ele assume o financiamento e faz o financiamento, hoje até esticado em 30 a 35 anos. Então, o incorporador precisa ter essa largada. O problema é que essa estrutura de custos por parte para o incorporador, ela tem ficado complexa e mais cara. Então, você falou, quando eu fui incorporador na década de 90. E a gente não tinha outorga, por exemplo. Então, o zoneamento era uma coisa mais simples, Z1, Z2, Z3, Z4. Você comprava o terreno e podia fazer esse coeficiente de aproveitamento, você não tinha. Hoje, qualquer terreno você tem que ter uma outorga para pagar, E aí você né? compra um potencial construtivo maior, Você você compra um faz poten mais verdade, metragem, né. é verdade, mas, a incorporação sempre foi uma atividade que necessita funding, né. Então hoje eu acho que o incorporador ele tem, por um lado, esse desafio dessa estruturação financeira. E é lógico, ele sempre tem, como sempre teve, desafios mercadológicos, né? Hoje, então, se por um lado o mercado cresceu na sua concorrência, cresceu no seu comparativo, cresceu nas suas alternativas. Então, o incorporador cada vez mais tem que se atentar no desenvolvimento do produto, na escolha do terreno, né? Que público ele quer atingir, fazer essa coisa de uma maneira mais eficiente possível, porque a concorrência cresceu, o mercado cresceu. O mercado cresceu. E há 30 anos atrás não tinha a quantidade que tem hoje de incorporadores. Não tinha, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, eh A gente eh, tem um número, algum incorporadores? sei lá, pelo menos São Paulo, região metropolitana? Não saberia Não tem, dizer. né, não tem um Não, número. não. Por incrível que pareça, Sérgio, até para nós que atuamos no mercado, é um mercado de bilhões, trilhões, mas é um mercado extremamente pulverizado. Se você pegar por exemplo, vamos falar da Lopes, que é a maior empresa de intermediação imobiliária, quiçá, da América Latina. Eu estou presente em todos os 26 estados, mais Distrito Federal. Eu tenho 13, 14 mil corretores. Quantos corretores nós temos no Brasil? 650.000, Ou seja, eu tenho 2% dos corretores, mais ou menos. Olha que coisa, sim. né. Se você pegar o maior incorporador brasileiro, vamos falar o quê? Numa Cirela, A numa Cirela. MRV, e pegar, acho que, se ela vender acho que 6, 7 bi por ano, A Cirela vendeu 9. Ano 9 passado, bi, né, 9,4. num mercado, de 400.000 unidades, vamos estar falando o quê? Pelo menos uns 400 milhões de reais. Quer dizer, é 2% do mercado. Também. Uhum. Então são mercados, o mercado imobiliário é um mercado extremamente pulverizado. Muito local, Isso que eu ia comentar agora. E muito regional. ainda é, por mais as empresas tenham feito abertura de capital, são empresas fortes e grandes hoje, é um mercado de dono, é um mercado onde a presença, regional é muito forte. Você tem empresas que trabalham, às vezes, num estado, numa cidade ou até mesmo num bairro, né, e não sai de lá, né. Aqui em São Paulo a Então, gente tem muito esse exemplo. muito isso. Zona Norte, a gente tem algumas incorporadoras que nunca saíram de lá, Sem dúvida, são sem dúvida, fortes lá, sem Zona dúvida, sem Leste. dúvida. E o contrário que aconteceu na época da abertura de capital de empresas que quiseram sair de São Paulo para trabalhar fora, acabaram tendo problemas Sim, sim. nos seus parceiros e tudo, e acabaram voltando para trás, né. São poucas empresas que conseguiram escalar, o Brasil, né. Sem dúvida, Você sem com a dúvida. O MRV Brasil é muito direcional, diferente, muito né. O diferente. Brasil, o cliente que compra o imóvel em São Paulo é É diferente do muito Rio, diferente. diferente de Porto Alegre, Mato Grosso, Nordeste, é muito diferente, Até muito, dentro de São Paulo é diferente. sem Se dúvida você se você nenhuma, monta se você sem criar dúvida um nenhuma. produto
na Zona Leste, não vai ser o mesmo produto do centro, Não vai, da não Zona vai, Sul. não vai, não vai. Exatamente, perfeito. Agora, você viu muita incorporadora surgir nesses últimos 30 anos, que hoje se estruturaram e são médias ou grandes empresas, e viu também muitas empresas, Infelizmente. infelizmente, morrerem ou quebrarem. Por quê? Por que uma incorporadora quebra? Qual que é o principal motivo? A, a incorporadora quebra. A incorporadora, e é interessante isso talvez para algum leigo que está nos assistindo, né, existe a diferença entre o incorporador e o construtor, né? Quer dizer, E a imobiliária? e a imobiliária, Bom, né? tem muito É, jornalista, às vezes, que escreve matéria, coloca a Lopes até como mas, incorporadora. Sérgio, muito tempo, ah, a pessoa perguntava de quem você comprou o Sim, da apartamento? Lopes. Comprei da Lopes, né? Sim, sim. Quem é a construtora? É a Da Lopes. Lopes. E o termo construtora foi o termo que se ganhou o destaque aqui para o leigo no mercado nacional, Tudo é né? construtora. Tudo é construtor, né? E, na verdade, o construtor e a imobiliária são, a rigor, um prestador de serviço para o incorporador. O incorporador é o dono do risco. Ele é que comprou o terreno, desenvolveu o projeto, chamou uma construtora para executar a obra fisicamente e contratou uma imobiliária para executar as vendas, né? Então, o incorporador quebra pelo risco do negócio, né? Ou quebra porque desenvolveu um produto que não vendeu. Essa é a maneira simplista. Agora, onde está o erro dele? O erro básico é a compra de terreno. Se ele comprou o terreno errado, ou ele vai fazer o produto errado, ou ele vai fazer o preço errado, né? Eu diria para você que a grande maioria dos erros, a hora que você começa a entrar no detalhe, você vai chegar na compra do terreno. Eu acho que esse é o É a base principal. de tudo, é a Que é matéria-prima. Perfeito, que é a base de tudo. Exatamente. Agora, falando um pouquinho de vendas, né? Uhum. Nos últimos anos, você está muito próximo, atendendo o incorporador. Então, você participa não só propriamente da venda, mas muitas vezes da escolha do terreno, da opinião, Principalmente. ajudar a desenvolver o produto, porque você está na ponta da venda. Sim, E exato. hoje, graças a Deus, os incorporadores ouvem o pessoal de vendas. Talvez há 30 anos não ouvia tanto, comprava e, ó, tá aqui o terreno para você vender. Ó, imagino que você já pegou muito, Muito, muito muito, assim, sem muito. opinar. E tem muito incorporador que a imobiliária já virou meio que um parceiro forte que você opina e fala: não, esse terreno você pode comprar, esse terreno você tem que fazer um quadro dormitórios, porque na região não tem mais quadro dormitórios. Então, como que é hoje, principalmente o papel do atendimento, né, da imobiliária junto ao incorporador? Eu falo que, e você vai entender bem que vem aí que do ramo das agências. Eu acho que esse termo, inclusive, o atendimento, a gente Vem da acabou agência, roubando das das agências. agências de Exato. publicidade, onde o atendimento era o cliente, a empresa, né? Perdão. E a Lopes lá atrás, talvez a grande diferenciação da Lopes perante a sua concorrência e no mercado foi a criação dessa área, que é o atendimento não para o cliente comprador de imóvel, mas para o cliente incorporador, É o né? primeiro cliente da Que imobiliária. é o primeiro cliente da imobiliária. Então, basicamente, é um serviço de assessoria e consultoria, né? Conforme a cultura e conforme a relação do incorporador conosco, ele começa, às vezes, num telefonema no celular. Ciro, eu estou aqui na rua Caiová, o que eu faço por quanto eu vendo? Então, aquela pergunta básica. E isso vai se desenvolver ao longo do tempo com a compra do terreno, com uma pesquisa de mercado, com a busca do melhor produto. Porque o que eu tenho para oferecer para ele é essa inteligência de mercado, por causa da minha capilaridade, né? Sérgio, desde 2006, eu vou pegar de dezembro de 2006, que é quando nós abrimos o Capital, e a gente tem essa questão do banco de dados mais estruturada. Eu tenho mais de 500 mil transações imobiliárias, aonde eu sei quem comprou o quê, quando, de quem e por quanto. Então, isso é uma riqueza de dados que, ainda mais recentemente, associado a um algoritmo, a uma inteligência artificial, a questão da digitalização, porque o dado sozinho, se ele não é trabalhado, é apenas um número, Se né? você não lê, não Agora, ele interpreta. manipulado de uma maneira correta, ele é uma arma fortíssima no desenvolvimento do produto e, num segundo momento, na busca do cliente adequado para isso daí. Então, é isso que a gente consegue
ter todo esse relacionamento com o cliente incorporador. Agora, muitas reuniões que você faz hoje, imagino, são ou para lançamentos que vão ter agora ou nesse ano, ou terrenos que o incorporador vai lançar ano que Sim, vem ou sim, daqui a sim, dois sim. anos. Exato, exato, Então, exato. você consegue ter um cheiro de como está o mercado, como vai ficar o mercado, projetar o que vai ser o mercado, né? Sim, sim. Você pode ver mesmo com todo o crescimento das houses, e faz parte essa dinâmica do mercado, né? Já vou te Eh, perguntar das houses. Não, o que eu ia comentar é o seguinte: dificilmente você tem empresas que abrem mão do trabalho de uma imobiliária, porque ela é, na pior hipótese, a abertura ah, ou a porta de entrada desse incorporador para saber o que está acontecendo no mercado. Porque se ele se fecha só na house, ele perde o acesso a toda essa informação. Mas o que, porque às vezes você tem uma informação seguinte: olha, o teu vizinho fez não sei que atividade que deu certo ou que deu errado. E essa informação pode ser útil para você. E você não pode abrir mão dela. Ainda mais, de novo, num mercado estupidamente concorrido, né? Sim. Não, eu conheço incorporador que não compra terreno sem falar com o Ciro. Eu vou Eles, te eles contar te uma. ligam, eu tô negociando um terreno aqui. Sério, sério, eu vou te contar uma história. E tem eh, uma empresa que você trabalhou bastante tempo, a gente estava falando aqui, e ele me ligou uma vez e falou assim: e esse terreno? Falei: não compra, é ruim. Tá bom. Sérgio, o problema é que o tempo passa e às vezes você não anota, você não registra. Passou um tempo, eu não sei te dizer quanto, uns 6 meses, um ano. Ele me ligou: comprei aquele terreno. Falei: vai vender tudo, terreno maravilhoso. Aí ele falou: mas você me falou que não, não, mudou tudo. Então, às vezes, assim a gente tem histórias nessa coisa. Porque, na verdade, também é o seguinte: não existe um terreno certo ou um terreno errado. Existe você desenvolver um produto não adequado para aquele local. É um terreno ruim para quê? É um terreno com um perfil, com uma vocação, e você quer fazer uma vocação errada. Mas se você acertar a vocação e o preço, então todo o terreno funciona, né? Uma vez eu fui para uma reunião de um incorporador bem pequeno, e ele estava com um problema num produto na Zona Leste, na Penha. E aí ele me chamou, ele me mostrou o produto que ele fez em Perdizes. Ó, fiz esse produto em Perdizes aqui, lançou, vendeu tudo, tá pronto. Mas eu fiz outro produto igual esse na Penha, piso, sei lá o quê, elevador não sei o quê. Eu falei, como é que foi de vendas? Tava tirando a Bitse, o prédio tava sendo entregue. Vendeu uma unidade. Nossa Senhora. Eu falei, olha, tem algum problema. Não, não tem problema nenhum. Algum problema tem, né? Se não vendeu nenhum, tá entregando o prédio com uma unidade vendida. Bom, ele fez isso que você falou, ele que não pode fazer, ele copiou e colou o mesmo projeto em bairros totalmente diferentes. E não vendeu. Com perfis de clientes totalmente Você vai falar que o diferentes. terreno era ruim? Não, o produto que ele fez não era adequado para aquele, Exato, para aquele, para exatamente. aquele bairro. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, você perguntando muito de mercado, hoje em dia, você. O mercado está encontrando uma dificuldade maior na adequação do preço do que na definição do produto. Hoje a gente consegue, via todo esse acesso às informações, ter uma definição de produto melhor direcionada. Agora, pontualmente, né, voltando à pergunta lá atrás, hoje em dia a gente tem dificuldade Fechar a conta, em fechar viabilidade. a conta, né, num português claro, principalmente olhando o bolso do cliente comprador, né? Sim. Agora, você comentou das houses. Vamos falar um pouco do fenômeno houses em São Paulo. Uhum. E em outras cidades a gente tem esse fenômeno também. Isso, mas isso também muda, né? É, Tem, muda. tem cidades onde a gente atua que as houses não existem. Exato. Tem cidades que a gente atua que é forte a parceria. Tem cidades que a gente atua que é forte são as houses. Exatamente. Agora, São Paulo, nos últimos, sei lá, podemos falar que 15 ou 20 anos, começou esse surgimento? Lá atrás, quem começou com isso foi a Cirela, né? A Seller, que aliás É uma referência em é uma house? referência, a gente tem que reconhecer Gilson, empresa, Orlando e nossa, companhia. Orlando, um abraço para o Orlando. É uma empresa de primeiríssima qualidade e eficiência. E eu acho que talvez seja uma empresa de destaque, porque ela sendo a melhor, mas ela não não é comum você encontrar sellers por aí, né? Sim. Isso foi a primeira que a gente estava falando.
Agora, ela começou a crescer muito de 10 anos para cá, na crise do segundo mandato do governo Dilma, na crise econômica, que pegou o mercado no momento muito ofertado. Então, você tinha um estoque alto na rua. Quando você tem um estoque alto e não vende, você impede a colocação do produto novo, do lançamento. Então, o mercado primeiro tinha que lidar com esse estoque alto. E o produto de estoque, as incorporadoras começaram a recorrer cada vez mais à criação das houses para a liquidação desse estoque. É o lucro do incorporador. E naquele caso era o lucro e até até a reposição do dinheiro, Era porque para não ficar tão vermelho. era não ficar tão vermelho. E lembra que ainda tinha um tempero amargo, que eram os distratos e tudo mais. Então as houses começaram a se difundir naquela época. Hã, Infelizmente, elas tiveram hã, um crescimento em cima de algumas outras imobiliárias, né? A Lopes se manteve firme, se manteve ainda a maior, a primeira colocada. A gente vem sucessivamente ganhando o top imobiliário, mas infelizmente a gente não viu outras empresas de imobiliárias terem aí a mesma eficiência. Nós não temos nenhum problema com house. Numa época de mercado ruim, o que acontece é assim, Sérgio. O que segura o corretor numa imobiliária, seja era imobiliária ou house, é a frequência de lançamentos ao longo do tempo numa mesma praça. Se a maior empresa, maior incorporador lançar um produto em fevereiro e outro em novembro, nesse meio tempo ela vai perder todo mundo, né? Então, numa época de mercado crescendo, como a gente está hoje, mercado ativo, atuante, a Lopes ela tem um benefício nessa atratividade do corretor, porque eu faço 60, 70 lançamentos por ano. Então é diferente de uma incorporadora com uma house, que, claro, se ela tem uma frequência, ela consegue segurar. Senão as houses, quando aquele efeito sanfona, né? Contrata e distrai. E aí é difícil você colocar uma cultura, é difícil você colocar, treinar o corretor, fazer ele se acostumar, fazer ele ter o DNA daquela empresa, né? Uma vez não muito tempo atrás, eu recebi uma foto de um incorporador. Ele tinha uma house pequena e ele desmontou a house e mandou embora os corretores e chamou uma imobiliária de bairro para resolver um produto específico. E aí ele me mandou uma foto do que ele achou dentro do armário de um dos corretores. Os adesivos, né, de etiqueta, de etiquetar. Crachás, Não, imagino. não os crachás, as etiquetas de várias empresas. Isso já foi pior. Já foi. Hoje você não tem tanto, né? Hoje você tem uma legislação trabalhista, vamos colocar assim, que regula muito bem a atividade do corretor autônomo. Então hoje é mais pacífico a atuação dele, né? Agora, falando um pouco de corretor, né? Você pegou toda essa evolução do profissional da corretagem e mudou muito, né? O tipo do corretor, Muito, né? O demais, perfil do demais, corretor. E eu lembro que, acho que ano passado a demais. gente visitou lá a Lopes, né, nos Estados Unidos. Você estava me falando um pouquinho também do comportamento, que hoje ele não precisa ir para imobiliária, ele pode fazer do plantão. A tecnologia Mudou mudou muito, muito, né? mudou muito, mudou muito. E a gente teve uma aceleração nessa mudança Na em virtude pandemia. da pandemia, Sim. né? Mas sim, quer dizer, Sérgio, a bem da verdade, toda essa transformação tem que visar também a melhoria do processo. Porque o corretor vem, se você voltar um pouco no tempo, ninguém gostava. O corretor era aquela pessoa que te ligava na hora errada, oferecia um produto que não tinha nada a ver com você, né? Porque ele tinha uma caderneta de contatos. Se eu fosse lançar um loteamento, ele te ligava. Se eu fosse lançar um alto padrão, ele ligava para o mesmo lista de contatos, né? E vendia. E vendia, Muitos vendiam. porque era o único jeito também Exato. de vender. Mas para aquela venda que ele fazia, ele, O esforço era. entre aspas, o esforço era insano e ele agredia outros 10 clientes que se sentiam incomodados com Sim, aquela coisa. sim. O processo não era legal, né? Eh, eh, então, porém, o que acontecia, né? Vamos falar dessa dinâmica da imobiliária, mas assim, eu gosto muito de frisar isso. O que mudou basicamente? Antigamente, você cliente, você tinha que ir até o plantão ou procurar um corretor para obter a informação daquele produto Isso antes do digital, antes da internet. antes. Ou seja, quem detinha a informação era o corretor.
ok? Então, o cliente ia. Hoje, esta informação está disseminada, está na internet. O cliente ele tem a autonomia e a independência de buscar informação. Tá? Você não domina mais a informação. Então, antes, o foco era o produto. Quem detinha o produto detinha a vantagem. Hoje, essa vantagem está disseminada. Então, quem tem vantagem hoje é o cara que tem o cliente. Então, o foco mudou de atuação do corretor, do produto para o cliente. Se aquele corretor foi procurado por um cliente que entrou na internet, olhou aquele produto e decidiu procurar um corretor, e seja eficiente, agradeça, seja competente, conquiste esse cliente, porque esse é o seu diferencial. Porque, Sérgio, hoje tudo é experiência. Se eu sair daqui e for pedir um Uber ou um carro de aplicativo e ele demorar, o que eu vou fazer? Vou cancelar. Você vai pedir outro. Se a gente pedir uma refeição aqui e ela chegar fria, você vai reclamar, vai cancelar e vai pedir de outro lugar. Se você hoje procurar um corretor e ele te atender mal, ou ele demorar para te responder, o que você vai fazer? Você vai cancelar e vai ser atendido por outro. Então, esse é o principal mudança de foco. O corretor que entender isso e botar no cliente o foco, ele vai sair na frente. E ele tem que entender que ele precisa hoje ser um profissional muito mais preparado. Ele precisa saber falar da internet, ele precisa saber falar de financiamento. Eu falo assim, se você está esperando o seu cliente entrar no plantão para você contar para ele que o produto tem 2 quartos, você está morto, porque ele já viu tudo isso. Você tem que saber por que ele está aqui. Ah, não, porque você aqui gosta de Perdizes, porque aqui você está próximo da região da Avenida Paulista, o senhor trabalha lá, seus filhos estudam num colégio nos Jardins e aqui é próximo, né? O senhor é sócio de algum clube aqui. Você entende? É a consultoria na acepção da palavra, né? Entre aspas, o produto ele já conhece, ele já está, de alguma forma, encantado, senão ele não estaria ali. Mas você precisa fazer todo esse atendimento, né? Então, eu quero crer que toda essa tecnologia venha para aprimorar mais essa atuação do corretor. Porque eu acho que a gente vai ter uma peneira, porque eu acho que não são todos que vão se aprimorar, mas aqueles que se aprimorarem vão sair na frente. Agora, falando um pouco desse corretor que trabalha com lançamentos imobiliários, ele, ele tem que agregar, como você falou, ele tem que agregar valor na jornada de compra É do isso. cliente. Porque senão o cliente entrava lá, escolhia, e É isso. comprava, assinava. Ele tem que ser útil, né, nessa jornada de compra. Eu vi nos últimos 20 anos muitas plataformas tentarem simplificar o processo, ainda hoje. No final do ano passado foi me apresentada uma plataforma aí que estão tentando fazer, mas nunca nenhuma foi para frente, de tentar digitalizar a compra. Ó, é um lançamento imobiliário, vai ter o espelho, você escolhe a unidade, aí você tem a opção de chamar o corretor para te ajudar, ou se você não quiser, você já faz o Pix e comprou, assina o contrato. A teoria é muito simples, mas a prática não é assim, né? Mas é que a digitalização no mercado imobiliário, ela é nesse sentido que você colocou. Diferente, por exemplo, do ramo de varejo, né? Então, a digitalização pode ter vindo para você começar a fazer a venda online e você tem uma métrica que eu posso comparar. Quantos aparelhos eu vendi na minha loja física, quantos aparelhos eu vendi no meu site online. No mercado imobiliário não é assim. Você pode ter esporadicamente uma venda 100% online, mas coisa que não acontece. Agora, a régua de relacionamento ela é digital. Então, para onde entra a digitalização, onde entra os processos? É na melhoria do processo. É nesse sentido, você falou tudo. Na melhoria do processo que entra a seleção. O corretor, o cliente, ele tem que ser bem atendido, tem que ser atendido pelo corretor certo. A ele tem que ser oferecido o imóvel correto. Então, por exemplo, sabe aquela coisa de você entrar na Netflix e não aparece filmes para o Sérgio? Sim. Quando você entrar no site da Lopes, tem que aparecer imóveis para o Sérgio, que é diferente da lista dos imóveis para o Ciro. Nós buscamos na Lopes o que o Marcos Lopes chama do trimatch. Ou seja, eu preciso aproximar de uma maneira mais eficiente o cliente com o imóvel que ele está procurando com o corretor especialista para aquele imóvel. À medida que eu consigo dar o trimatch, eu tenho mais chances de que essa transação comercial aconteça, que no final do dia é o meu objetivo. Então, é isso que a digitalização tem que fazer.
entende? O que que eu tenho que saber fazer? Eh, eu desenvolvi aquele produto, eu tenho que criar uma porque hoje aquela cadernetinha de telefone que a gente falou não está mais na mão do corretor, está no meu CRM. Então eu preciso dar um nome, adequado àquele produto para você, corretor, que é especializado naquele produto, telefonar ou entrar em contato. É essa que é a coisa, né. Agora, essa parte da tecnologia, a Lopes sempre investiu muito e continua investindo Não para, né. pesadamente. Não dá para Sérgio, a parar, né? gente a gente teve um evento positivo em outubro, novembro de 2019, nós fizemos um follow-on na bolsa. Follow-on é uma captação de dinheiro das empresas de capital aberto. E pegamos um dinheiro carimbado para o que a gente se chama do Lopes Labs, que é o nosso guarda-chuva de transformação tecnológica de toda a companhia. E o que aconteceu 3 meses depois? A pandemia. Pandemia. Então a gente estava Já prevê. financeiramente bem posicionado. Infelizmente, prevendo não, mas a gente estava financeiramente bem posicionado para preparar a empresa para esse tipo de novo mercado. E aí você estava comentando antes. O que acontecia? Eh, eh, 15 anos atrás, o corretor ele podia estar num plantão aqui em Perdizes, dava 6, 7 horas da noite, ele fazia o quê? Ele pegava o carro dele, ou de alguma forma ele voltava para Lopes. Para quê? Porque ele tinha que mandar e-mail para o cliente dele. Ele tinha que telefonar, ele tinha que encontrar o gerente, fazer a reunião dele de equipe e tudo. Sérgio, hoje o O escritório escritório dele dele está está aí. aqui, Tá aí. né? E sendo que os plantões são muito mais hoje estruturados, tem uma infraestrutura de computador, telefone, hã, ele não precisa mais voltar para Lopes, a não ser que ele tenha algum propósito específico, mas se é para entrar em contato com o cliente, não precisa. Sem falar na questão do trânsito, na questão da dificuldade de se operar hoje na Sim. cidade de São Paulo, né. Então, realmente, a dinâmica hoje da imobiliária, você sabia que há 15 anos atrás, a gente tinha no escritório um rodízio de clientes, de corretores, que atendiam o cliente que ia na Lopes no escritório. Era um ponto de captação, praticamente, né? Era o mais disputado. Porque era o melhor cliente. Aquele que Era vá como se até. fosse um stand, Exato. era o mais disputado. Era visível. Imagina, todo cliente parava na rua dos Estados Unidos, ia lá, entrava na Lopes, quero falar com o A corretor. visita espontânea. E hoje? Imagina, entendeu? Então, não existe mais. Não Agora, existe mais. você viu a evolução dos estandes em São Paulo. Muito. Há muitos anos atrás, até eu gravei aqui um episódio ano passado e, e a gente estava lembrando de container, de como que era lá no início, sem Chapa de madeirite. ar-condicionado. É. E hoje você tem salas imersivas, decorados Hum. e serviço de buffet, valet. Isso tudo pensando não só na experiência do cliente, mas do corretor também. Do corretor também. Os estandes se transformaram em estações de trabalho, porque fora a parte que o cliente que é visível, você tem um back-office muito Perfeito, grande, né? perfeito. Mas mesmo essa parte do cliente, ela também passou por uma transformação. Não só esta melhora na estrutura e tudo, teve o advento dos decorados. Você lembra quando os primeiros decorados você não entrava no decorado, você dava a volta por Sim, sim, fora, sim, né? sim. E hoje a gente tem essa questão que ainda hoje é a principal arma de venda, é o apartamento decorado. Mas o plantão em si, durante muito tempo, ele foi aquela exposição das imagens e a exposição do produto. De novo, por causa da tecnologia, o cliente ele tem acesso a essas imagens, a conhecer o produto, muitas vezes antes de ir até o plantão. Então, o plantão hoje, ele deixou de ser quase que uma exposição do produto para ser uma vivência de experiência do que aquele produto oferece. Então, se o seu produto tem um apelo de vista, se tem um apelo de verde, se tem um apelo do parque, traga isso para o seu plantão, né? As imagens, ele vai ver num totem, você não precisa mais ficar fazendo uma parede com quadros pendurados. Claro que você pode pegar uma imagem conceito, explorá-la, mas o plantão hoje é muito mais você tentar inserir o cliente na proposta do conceito do seu produto do que você colocar assim, ó, essa aqui é a piscina, isso aqui é o pet. Não tem mais sentido isso. Eu lembro que eu gravei com o Guilherme Savaia, que na Aham. época ele era Cirela, agora ele está na Ideias Arvos, e ele comentou, acho que foi um pouco depois da pandemia,
ele comentou um dado interessante que ele tinha da época de Cirela, do número de vezes que um cliente ia para o stand, ele caiu. Sim. Antigamente ele ia 3, 4 vezes o mesmo cliente, aí você tinha um retorno, né. Hoje o cliente vai menos vezes ao stand. Menos vezes, menos vezes. E isso até foi um efeito da pandemia, né? Sim, Muito evidente, que era aquela questão da aglomeração e tudo. E aí acabou sendo um comportamento que permaneceu. Então, realmente, antes a gente tem uma estratégia nos produtos de lançamento de abrir o plantão, trabalhar por um tempo uma campanha publicitária de maneira a represar os clientes interessados e abrir vendas num dia específico, criando uma ideia de demanda reprimida e daquela pressão de vendas, né? Antigamente, a gente explorava esse período de retração, de retenção dos clientes o máximo possível, né? Porque tem um momento ideal para você abrir a venda. Você não pode passar, mas a gente explorava isso o máximo. E o cliente acabava tendo essa questão da volta. Então ele ia a primeira vez, voltava ele para ia o várias vezes. decorado, voltava. Exato. Hoje esse cliente não aceita mais isso. Então hoje esse prazo reduziu, esse prazo de retenção, né, de represamento, e, E a estratégia mudou. e a estratégia mudou. Ela tem que acompanhar o comportamento do Sem consumidor. dúvida, sem dúvida nenhuma. Então o cliente não quer mais perder tempo. Se não tem. E o corretor percebeu isso. Então, se eu não tenho nada para mostrar, o corretor também não vai queimar, entre aspas, o contato com aquele cliente, trazê-lo até o plantão para ele não ver nada, né? O cliente hoje ele é mais exigente, ele é mais consciente do valor dele, né? Quer dizer, do valor da visita dele até o plantão. Passou aquela época do brigadeiro no final de semana, do queijo e vinho, que Não, isso todo ainda final de semana tem. tinha algum. Ainda tem? Isso ainda tem. É claro, o que a gente obviamente percebeu é que o cliente ele não vai pelo brigadeiro em si. Sim. O brigadeiro é um argumento para o corretor entrar em contato. Uma vez que ele está no plantão, o brigadeiro se torna uma coisa simpática, se torna uma Tá. coisa de atenção, né? É um carinho que está sendo ele bem tratado. Mas ele não vai lá por causa do brigadeiro, mas o brigadeiro se torna um gancho de contato do corretor para chamar o Sim. cliente. Agora, a parte do Minha Casa Minha Vida, do econômico, a Lopes sempre entendeu muito bem esse segmento. Hoje, como é que funciona esse lado mais econômico, popular dentro da Lopes? Ah, o mercado econômico, ele é um mercado completamente diferente, né? Quer dizer, nem o incorporador pode misturar, muito menos a imobiliária. É uma outra viabilidade, é um outro relacionamento, envolve um banco estatal que você precisa ter um relacionamento, envolve uma construção que tem toda uma dificuldade de eficiência, porque é volume, cada lâmpada conta, cada metro quadrado impacta. Então, é um mercado que você tem que ter muito volume, porque a margem é muito específica. Eu digo para aí os analistas financeiros, o mercado econômico, a margem é baixa, mas a tira é infinita. Porque se você consegue comprar o terreno em permuta e vende bem, o financiamento é no pé, você não pôs dinheiro nenhum e já tem o resultado, né? É inversamente proporcional ao altíssimo padrão, cuja margem é muito alta, mas a tira é baixa porque a velocidade de vendas é muito lenta. Então, o ideal é você trabalhar o mercado econômico de uma maneira apartada. Então, você vê muito isso hoje. Grandes empresas incorporadoras têm uma marca Outra marca. outra marca. E não é uma questão só mercadológica. É uma questão que o profissional que está naquela marca é diferente do profissional que está na empresa mãe, vamos falar assim. E a mesma coisa acontece com o corretor. O corretor que trabalha no mercado econômico, quer dizer, ele não pode ficar um dia num plantão do econômico, no outro dia num plantão de coisa. Não. Então, durante muito tempo, a gente teve a nossa marca Bitcasa, né? Era uma estrutura 100% apartada, outra casa. Quando veio a crise, e a gente, obviamente, sendo uma empresa de capital aberto, a gente tem que sempre ficar olhando. A gente entende que custos é que nem unha. Toda segunda-feira tem que cortar. Então, a gente acabou internando, a gente voltou com a estrutura da Bitcasa dentro da estrutura da Lopes. Hoje tem uma segmentação no salão. A gente tem produtos de Minha Casa Minha Vida que são tratados por essa estrutura. Ainda não está no ponto de uma viabilidade financeira para a Lopes, para a empresa, para a gente abrir
splitar 100% uma estrutura sem que seja viável ainda, tem que ainda ter um resultado melhor. E, de novo, precisa ter muito volume para justificar uma abertura. Mas o princípio é você Sim. trabalhar apartado. Agora, a Lopes tem também uma parte muito forte de financiamento imobiliário. Sérgio, nós na Lopes nós temos três áreas básicas de atuação. A parte de intermediação, que é tanto o mercado primário lançamento quanto o mercado secundário. Esses dois mercados, eles nós temos dois tipos de atuação, via nossas operações próprias e via nossa rede de Aqui. franquias. Né? Ao conjunto dessas unidades, que hoje são na casa de 180 unidades, nós damos o nome de Rede Lopes. Tá? Ah, as nossas unidades próprias, elas são basicamente de lançamento. Eu tenho uma unidade aqui no Alto da Boa Vista, que é revenda, Lopes Urban, e as unidades de franquia, a maioria são de mercado secundário, porém eu tenho grandes empresas de lançamento no Rio de Janeiro, por exemplo, a Lopes BSJ, a Patrimóvel, eu tenho empresa, eu tenho em Goiânia, eu tenho em Curitiba, são franquias de lançamento. E eu tenho a operação da Credipronto, que é uma joint venture com o Banco Itaú, Itaú. na promoção de financiamento. Para você ter uma ideia, é a quarta maior operação na concessão de financiamento privada do mercado. Eu perco para o Itaú, Bradesco, Santander e brigo com o Banco do Brasil, quarto, quinto lugar. É uma operação que É nos um dá volume de um muito. banco, praticamente. É o volume É de um um banco. banco, é uma operação. E aonde que ela ganha market share? Exatamente na excelência do serviço prestado. Porque você pode imaginar que não existe nada mais. A taxa é a mesma, é A commodity. taxa é absoluta a mesma. É o serviço. O serviço o serviço prestado é uma commodity, é um financiamento. A taxa é absolutamente a mesma. Se você for numa agência do Banco Itaú ou procurar, e acredito, pronto, nós somos exclusivos do Itaú, mas é a excelência do serviço prestado. Para você ter uma ideia, eu sou capaz de conceder um financiamento na Credipronto em 8 dias. E os bancos, 30, 45. Então, é exatamente a esteira, Ganhar a o questão da processo. burocracia. Exatamente. Tudo digitalizado e tudo. Agora, olhando para esse mercado de financiamento imobiliário, mesmo com uma Selic alta, hoje você tem algum número de qual que é o percentual de imóveis que são financiados através da Lopes? Das vendas? Sérgio, a Credipronto hoje ela é muito maior fora da Lopes. Né? A Credipronto ela nasceu lá atrás, Ela atende o mercado inteiro. tem de mercado inteiro, exatamente. Então hoje eu diria para você que 80% do volume financiado pela Credipronto eu tenho mais de 1.000 parceiros pelo Brasil. Né? Ela financia o imóvel vendido pela Lopes, Sim. mas isso só ficou muito pequeno já. Ela já atua o Brasil inteiro e ela é o white label que a gente fala, né? Sim. Ela atende outras imobiliárias que seriam concorrentes, ela atende o mercado inteiro. E ela atende incorporadores na hora do repasse também, entendeu? Agora, falando um pouquinho no mercado de corporação aqui em São Paulo, de terrenos, a gente sempre tem incorporadores de fora da cidade, do estado, olhando para capital, para Sem São dúvida, Paulo, sem e dúvida, querendo vir, querendo sem procurar um dúvida. terreno. Alguns se aventuram e acabam vindo, né, e se estabelecem, e outros acabam fazendo conta e não fecha, ou talvez procura algumas imobiliárias e não fecha a conta. Não acreditam nos números de São Paulo, né, no volume, né, do quanto Não, custa um terreno, a margem. Imagino que você já conversou com alguns incorporadores de fora da cidade que vêm procurar a Lopes para sim, entender ou para achar muito, um muito. terreno. Como é que você vê esse incorporador de fora que está procurando oportunidade em São Paulo? Oportunidade que não tem, né? Porque os bons terrenos já foram e hoje formar uma área em São Paulo é difícil, né? Eu acho que essa é a dificuldade, mas eu acho extremamente positivo. Né? Sérgio, eu sou muito a favor da meritocracia e da livre concorrência. Então, eu acho super positivo. Você pega, muitas vezes, empresas, puxa, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Rio, sabe? Já conversei com muita gente dessas. Essas empresas, ou mesmo do interior de São Paulo, né? Empresas do litoral que vêm para cá, até com mais facilidade.
Eu vejo muito positivo. Agora, qual é a grande barreira de entrada que elas têm? É exatamente isso, né? É o acesso à matéria-prima, que é o terreno, porque eles chegam aqui sem relacionamento. Por que que eles vão ter um acesso a um terreno maravilhoso, enquanto que aquele profissional do terreno tem um monte de incorporadoras onde ele teria na frente? Mas é extremamente positivo. Você vê agora, a gente tem aqui, até para citar um caso, a gente tem a Plaenge vindo aí de Sim. Londrina com produtos maravilhosos e tudo, né? Então, eh, eh, eu acho extremamente positivo. Assim como eu acho positivo o mercado fora de São Paulo. Eh, eh, Contar essa história, e você viaja muito mais do que nesse papel na Lopes, eu vou visitar e às vezes participo com o seu amigo Rodrigo aí dos seus eventos lá da cúpula e tudo, e eu tenho a oportunidade de conhecer esses outros mercados, e para quem não conhece, se espanta positivamente que existe um mercado muito forte fora da cidade de São Paulo, fora Uhum. do estado de São Paulo, ou vou dizer mais, fora das grandes capitais, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Quer dizer, a pessoa que não foi, vá conhecer o mercado de Goiânia, vá conhecer o mercado do Mato Grosso, né? Vá conhecer o mercado do Paraná, Londrina, Santa sabe? Catarina. Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará, Vitória, no Espírito Santo. São mercados onde a gente atua, Sérgio, que, assim, são mercados muito pujantes e com valores que as pessoas vão se surpreender positivamente. Sim. Agora falando um pouco de estratégia de lançamento. Você comentou essa questão das idas do cliente ao stand, da abertura do decorado, do início das vendas. Hoje não tem uma regra, você tem que abrir o stand tanto tempo antes de lançar o produto, você tem que já ter um RI para abrir o stand, você abre o decorado no dia do lançamento, você abre o decorado 30 dias antes. Tem uma cartilha? Tem uma cartilha. A cartilha, obviamente, ela Você não pode é. baixar a cartilha aqui no link dos comentários. Não, é que a cartilha, obviamente, ela não é escrita na pedra, né? É uma cartilha, inclusive, às vezes, até mesmo dentro da Lopes, a gente varia muito, mas é uma cartilha que eu, Ciro, gosto de seguir, né? Eh, eh, e não tenho a pretensão de ser certa. A coisa que eu falo mais para o incorporador é o seguinte: o segredo da cartilha, ou desse cronograma, é que ele tem que ter começo, meio e fim. Sabe aonde eu falo o seguinte: tem muito produto, pessoal, que às vezes o produto está certo, o preço está certo, mas o processo, a estratégia comercial foi errada. Eu dou o seguinte exemplo: o Sérgio Langer, ele tem uma indústria de suco de laranja. Você desenvolveu um baita produto. Você desenvolveu uma embalagem maravilhosa, teu preço adequado, mas você não soube conversar com o supermercado, seu produto ficou naquela prateleira lá embaixo e ninguém viu, e aí não vendeu. E, Sérgio, infelizmente isso acontece muito no mercado imobiliário. O incorporador comprou o terreno correto, fez um projeto bom, projeto tá bom, mas aí ele abriu o plantão sem um projeto de. Porque a venda ela tem um aquecimento, né? E ela atinge um patamar máximo dentro do qual, dentro daquele período, você tem que fazer a venda. Porque depois ela começa a esfriar. A campanha começa a diminuir, a verba começa a acabar. E o que acontece? Você tem um cronograma legal, que basicamente é a aprovação do projeto na prefeitura e o registro do memorial de E melhorou incorporação no muito nos últimos cartório. anos. Já foi muito Melhorou mais. muito. Mas isso, sem esse cronograma legal, o resto. E às vezes também, só que esse é um cronograma. O outro cronograma, o material publicitário. Você tem que estar com os materiais prontos, as Exato. imagens acabadas, a maquete. E por fim, você tem que estar com o plantão acabado. E não é tão simples. Infelizmente, a gente vê, às vezes, o incorporador fez todo o plantão, fez todo o material, investiu na mídia e não tem o registro do memorial de incorporação. Ele demora, às vezes, 2, 3, 4 meses para sair. Jogou fora todo coisa. Às vezes ele começa o pirata imaginando que ele pirata aquela época antes do plantão pronto, pessoal. E o stand atrasou. E ele acha que o corretor vai ficar naquele pirata 2, 3 meses, sem muitas vezes um toalete, ele não ganha nada. E você acha que ele vai ficar 2, 3 meses lá sem ganhar? Então, o erro principal está muito mais em você cumprir o cronograma estabelecido do que estabelecer um cronograma aleatoriamente. Você pode variar. A maioria dos produtos eu gosto 15 dias de pirata, abre o plantão, 30 dias e põe para vender. Para abrir o plantão, tem que estar 100% pronto. É o dia que eu faço o meeting. Para mim, esse é o dia D, pessoal.
Eu só faço o meeting com o projeto aprovado, porque o RI eu sei que está, e com 100% dos materiais prontos e o plantão pronto. Eu levo os corretores num meeting, faço uma convenção absurdamente motivacional. Ele tem que sair de lá, o material não tem. O stand não está pronto, você jogou fora o trabalho. Mas isso acontecendo, volta 15 dias antes, começa o pirata. Pirata não é para você muitas vezes pegar cliente, não é isso, pessoal, não vamos sonhar. O pirata é para o corretor tatear o mercado, ele vai saber que aquele farol é bom, que aquela padaria é boa, que aquele supermercado é ruim, que aqui atrás tem um ponto de captação bom, ele já começa a dominar a área. 15 dias, faz o meeting, tá tudo prontinho, 1 mês de campanha, pau, E o põe pra decorado? assinar. Hã? O decorado. Aí tá dentro desses 30 dias. Tá. Aí vai ser conforme o movimento. Poxa, tá muito boa a visitação, posso segurar um pouquinho, tá fraca a visitação, vamos abrir. Como eu te falei, não tá escrito na pedra. Então, não tem uma... É que nem, 15 dias de pirata é pouco. Pode ser, de repente você está fazendo um produto de 400 unidades, vamos fazer um pouco mais. Você consegue dar uma estrutura melhor para o pirata. 30 dias pode ser muito? Pode. De repente está muito boa a coisa, vamos abrir em 20 dias. É um cliente de altíssimo padrão. Vou deixar esse cliente de altíssimo padrão solto no mercado 30 dias de jeito nenhum. Vamos abrir mais cedo. Né? É para dar um balizamento. O problema é, guarda isso, tem que ter começo, meio e fim. Se você não tem certeza de quando vai ter algumas datas básicas, não comece o cronograma. Senão, você vai jogar fora essa temperatura, esse trabalho do corretor. E não existe coisa pior do que o produto queimado no salão de venda, né? Exato. Agora, falando um pouquinho sobre sucessão dentro das incorporadoras, você com certeza pegou essa transição e, na minha opinião, que eu gostaria de ouvir também a sua opinião, um dos melhores exemplos de sucessão bem feita no mercado imobiliário é a Cirela. Sem dúvida. O Efraim vai estar conosco na Missão Alto Padrão, agora dia 27, 28 de maio. Ele aceitou um convite. É difícil ele participar de eventos abertos assim. Aonde? Aqui no Cidade Matarazzo, em São Paulo. Então ele vai falar um pouquinho sobre, principalmente, a estratégia da Cirela no mercado de luxo, mas inevitavelmente da sucessão, que é um dos melhores exemplos, uma sucessão que ainda é super bem feita. Lógico, ele e o Rafael estão no comando da empresa, seu Eli ainda está ativamente muito próximo, mas, na sua opinião, temos outros bons exemplos no mercado? O que você vê aí dessa segunda geração de incorporadores surgindo, os filhos assumindo as empresas? Eu vou parecer óbvio, mas eu vejo dentro da Lopes muito esse mérito. Claro. Vamos lembrar que a Lopes é uma empresa que tem 90 anos. 90 anos? 90 anos. Então, o nosso CEO hoje é o Marcos Lopes, nosso vice-presidente é o Francisco Lopes. Eles são netos do fundador, que se chamava Francisco Lopes. Terceira geração, então. Eles são a terceira geração. A Lopes cresceu muito sobre a liderança do pai deles, o seu Lopes, e que ele passou o bastão na abertura de capital em 2006, quando o Marcos assumiu a presidência. E foi uma passagem, e aí o Marcos e o Francisco fizeram a empresa virar o que virou hoje, essa potência. Mas eu acho que foi uma das transações muito bem feitas, muito, muito... Já numa época que talvez até nem se dava tanta atenção para isso, mas eu vejo uma transação muito, muito competente. E agora os filhos entrando também, né? E agora sim, eu já tenho a companhia do Gustavo e da Daniela, que são filhos do Marcos. Quarta geração. Quarta geração. O Gustavo está junto comigo na gestão dessa unidade de São Paulo, junto com o Henrique. E eu tenho certeza aí que o prognóstico é de excelentes mãos aí para a continuidade da empresa. E nas incorporadoras, como é que você vê essa transição? Tem essa sucessão? Eu acho que tem... Acho que a gente teve a sorte aí de pegar uma geração boa, que foi essa geração, talvez, da maioria dos fundadores, né? Então, sabe, você tem a Trisul com uma turma bacana, você tem a Izetec, sabe, com muito mérito, né? Ótimo. Quer dizer, eu acho que, talvez não de pai para filho, mas, puxa, eu lembro do Raul Leite Luna na Gafisa, né? E naquela época fazendo sucessões também, com o Ivo, com o próprio Odair. Quem mais que a gente pode aqui lembrar? Você falou já da Cirela. Lindenberg é um bom exemplo também. Lindenberg também é um bom exemplo, exatamente, muito bem lembrado. Mas essa sucessão não é fácil, né? É um trabalho de anos, né? Eu tenho um outro exemplo também aqui que eu acho que fica aí, de novo, né? Tudo que eu acho que
que é competente, a gente tem que citar, que é a Diálogo, por exemplo, onde Sim, a com gente vê o certeza. Guilherme Narras Voando, ali realmente é, voando, realmente é um excelente exemplo. Quem não é de além São Paulo, que não conhece a Diálogo, vale a pena, além de quando tudo, vir a São Paulo, conhecer um pouquinho. uma pessoa extraordinária e um profissional ali de primeiríssima. eh, eh, Puxou realmente o Edgar, que é um profissional que eu conheço há 30 anos, Sim. um profissional espetacular, e tá ali o Guilherme dando sequência também. Eu acho que é como a gente falou, né? Quer dizer, o mercado é enorme, mas as empresas têm esse olhar ainda do dono, tem esse olhar regional, esse olhar pontual. E eu acho que isso que traz talvez esse esmero, esse cuidado no mercado imobiliário, né? Agora, ano que vem, 2026, ano de Copa do Mundo e eleições. O que que nos espera? Sérgio, faz 30 anos que a cada 4 anos eu tenho esse mesmo discurso. Esse mesmo. É ano de eleição presidencial e tudo. No final do dia, o presidente eleito. Infelizmente, o Brasil tem perdido a Copa, mas o mercado vira. O mercado vira, o mercado é bom. Eu acho que a gente está. Eu estou mais atento a essa questão política e econômica macro do Brasil para 25 e para 26, né? E como isso pode afetar o mercado, do que propriamente dito. A eleição é nessa questão política. Eu acho que não vamos entrar aqui em política, mas eu acho que a eleição ela pode ter um ambiente que talvez não seja tão favorável, mas de repente ela pode ser uma eleição mais tranquila aí para o país como um todo. Eh, Tudo isso, obviamente, embaixo de um guarda-chuva econômico, né? Entendeu? Mas, de novo, eu acho que a gente vai ter um ano, esse ano e ano que vem, anos fortes, com Minha Casa Minha Vida. A gente teve a criação da faixa 4. Então, isso eu acho que vai rodar aí, no mínimo, metade do mercado esse ano vai ser até R$ 500 mil, o Ou Minha mais, Casa né, Minha cara? Acho Vida, que ou mais. mais, ou mais. Ahn, e essa questão, vamos ver se a gente, de repente, para o ano que vem, já começa a ter alguma discussão de queda na taxa de juros. Porque, Sérgio, o mercado imobiliário tem uma demanda muito sólida, muito consistente. Hoje, mesmo a questão do financiamento, ele tem caído ou não tem crescido. Ano passado cresceu. Esse ano, o último número que eu vi, eu acho que até março, ele está com 16% acima, para você ver o tamanho da demanda, o volume de financiamento concedido. E ele não é maior, não porque o interessado não tem, é porque o banco está com o dinheiro tomado já. O banco está com pouco dinheiro para emprestar. E quando o juro é alto também, o que acontece é que o pessoal não antecipa. Ele fica com o dinheiro. A gente está hoje vivendo um momento diferente, né? É um investidor preguiçoso. Mas é um investidor inteligente, porque Sim, ele mas deixa ele o não dinheiro precisa tirar, aplicado a exato. 15, não precisa tirar, né? Incentiva a preguiça. Exato. E aí é menos dinheiro que o banco tem de volta para emprestar. Eu acho que a hora que esse mercado, essa economia começar a dar uma melhorada, eu acho que o mercado vai dar mais um salto. De novo, vamos olhar médio e longo prazo. Vamos estar atento esse ano, ano que vem. A gente tem essa questão de ajuste de preço versus a capacidade de pagamento do cliente. Temos, principalmente no médio, médio alto. Mas eu acho que a gente saindo disso, eu acho que a gente vai ter um momento positivo se olhar de 27 O para ciclo da frente. incorporação é longo, né? É Ninguém pode ver longo, é esse ano. Tem longo, que é ver 4, longo. 5 anos no mínimo, Sem né? dúvida. E isso vale até para, de novo, as definições das características do próprio edifício, né? Claro, O que eu claro. estou pensando Você hoje, vai entregar eu daqui a vou 4. aprovar daqui a um ano, vou Exato. começar a construir daqui a 2, vai ficar pronto daqui a 5, imagina? Aí não existe mais Aí a não coisa existe que eu mais. bolei. Bom, muito bom, Ciro. Ótimo papo aqui. Estamos chegando ao final aqui do nosso Já? episódio. Não tem mais uma hora e meia Quando o aqui para papo é gente bom, conversar? passa rápido. Você que está no YouTube, deixa o seu like, siga o nosso canal, deixa o seu comentário, gostou desse episódio com o Ciro. Você no Spotify também deixa sua avaliação, super importante para nós. E, Ciro, onde que as pessoas te acham, hein? Nas redes sociais? LinkedIn, LinkedIn? Ciro com Y, Naufel, Naufel. E Instagram, quem quiser também, Ciro Naufel. É só pedir o contato aí, eu não deixo aberto. A gente posta muita coisa de trabalho, muita coisa de pessoal, mas quem quiser, por favor, é muito bem-vindo. Com certeza. Bom, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau. Obrigado.